E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, a temporada ainda nem começou oficialmente, mas eu decidi já trazer as primeiras impressões de um anime que já saiu aí, né? Hoje a gente fala de Sonny Boy. Pra quem não sabe ou não tá por dentro ainda direito da lista dos novos animes da temporada, Sonny Boy é um anime original da Madhouse e é de autoria do Shingo Natsume, que é o diretor de One Punch Man. Ele estreia dia 15 de julho oficialmente na plataforma da Funimation, mas no dia 19 de julho teve uma pré-estreia através do YouTube, que o episódio já saiu do ar, mas já deu aí pra gente ter um gostinho do que propõe o anime. E eu acho que foi uma estreia excelente, eu fiquei muito animado. No primeiro episódio já, o anime, ele vem com aquela proposta de não desenvolver o que nos trouxe até aqui, né? Ele simplesmente te entrega as informações do nada. Eu, particularmente, não acho que isso seja um problema, porque muitas vezes a história explica isso mais pra frente. Mas aqui a gente tá vendo uma escola onde 36 alunos do terceiro ano do ensino médio, eles foram transportados para uma outra dimensão, uma dimensão alternativa, onde basicamente só a estrutura da escola foi transportada. Eles estão tipo assim, ó, num breu, é um preto assim, interminável. Tu olha pela janela e o que tu vê é preto. Tu coloca a mão através da janela, dentro daquele preto, e tu não entende bem o que tá acontecendo. A gente recebe essas informações através de alguns pequenos detalhes, alguns pequenos diálogos, trechos das conversas entre os personagens. O Nagara e a Nozomi são os dois personagens que mais nos entregam informação e que aparentemente protagonizam a história, né? Então a gente vai ver nesse primeiro episódio como estão sendo os primeiros momentos desses alunos desse universo, nessa nova dimensão. Alguns deles ainda receberam poderes estranhos. Alguns deles conseguem distorcer a realidade, mexer com eletricidade, teletransporte, aparentemente. Tem diversas coisas que parecem agora estarem inseridas na realidade deles, nesse novo universo. E em um primeiro momento, o problema que eles têm que lidar é justamente o que isso tem causado. Tem virado meio que uma zona, tem virado uma grande confusão toda essa situação, né? Então o protagonismo desse primeiro episódio, ele acaba sendo dividido entre o Nagara e a Nozomi, né, e essa relação deles, essa relação misteriosa que parece existir entre eles, uma certa ligação, né, parece que eles se recebem bem, se acolhem, e a essa necessidade de criar um sistema, essa necessidade que é apresentada por 3 integrantes do conselho estudantil da escola, que decidem criar um sistema de regras para que todos possam conviver em harmonia dentro deste universo. Como era de se esperar, isso acaba gerando uma certa confusão, e esse é um dos primeiros conflitos que a gente vê nesse novo ambiente em qual eles estão vivendo. Vamos entender que essa proposta do anime é muito clara, porque a gente tá vendo adolescentes com ideais, né, propósitos de vida diferentes, forma de lidar com essa situação muito diferentes, que estão vivendo em um espaço muito limitado. Então alguns deles preferem viver de maneira mais livre e despreocupada, enquanto os outros acham que regras são extremamente importantes para lidar com tudo que está acontecendo. Esse próprio universo, essa própria dimensão onde eles estão, parece contribuir muito para isso, parece ajudar muito que esse conflito exista, que esse conflito se torne cada vez mais forte. Uma coisa que deixa isso bem claro é a forma como parece que os alunos que não obedecem às regras, eles são automaticamente punidos pelo universo de uma maneira geral. Basicamente, esse conflito apresenta pra gente essa ideia de ideais diferentes que os alunos têm, mas que eles precisam lidar com essas divergências nesse novo universo, e isso tudo fica claro através do roteiro desse primeiro episódio. O que eu acredito é que ao longo dos próximos episódios, novos conflitos, novas divergências de ideais devem surgir e devem colocar os personagens, né, os alunos, em confrontos direto constantemente, e chutaria até que em alguns momentos eles devem apelar para os seus poderes de maneira mais agressiva. A forma como o roteiro escolhe contar pra gente
gente como os meninos estão ali, como ele vai apresentando pra gente ao longo da história os ideais diferentes, as propostas que o roteiro tá impondo ao longo do episódio pra gente funcionam bem, né? Eu acho que pode ter algumas pessoas que prefiram um background, uma forma como eles foram parar ali que fique mais clara, que seja contada, né, com mais detalhes, mas eu acho que isso funciona bem porque combina com o tom de mistério que o anime propõe logo no começo pra gente. A história também abre precedentes assim pra nossa imaginação trabalhar muito forte. É tipo, a gente sabe que é uma dimensão diferente, a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo, eles também não, eles precisam lidar com isso tudo. As escolhas visuais também contribuem muito pra isso, né? O próprio preto, tipo assim, tu olha pela janela de vidro e é preto, então isso acaba fortalecendo esse tom de mistério e ao mesmo tempo dramático que a obra tem. Então nesse primeiro episódio, né, a história ela aparece sendo contada pra gente em um roteiro que vai entregando informações sobre ela ao longo de pequenos diálogos, pequenas interações entre os personagens, principalmente os protagonistas. Ela abusa dos recursos visuais para construir esse tom de mistério e faz isso num ritmo bem saudável, tá? Eu consegui assistir sem me perder e sem ver a hora passar em momento algum. Eu me senti muito envolvido com toda a história, todo esse primeiro episódio, e ele ainda termina esse primeiro episódio abrindo pra gente uma proposta um pouco diferente do que ele traz nesse primeiro episódio, fazendo com que a gente crie um certo hype muito maior em torno do que está por vir. O anime me agrada muito visualmente também, porque é um trabalho excelente, é uma mistura do char design do Hisashi Eguchi com o trabalho de direção artística da Fujinomari, que pra mim é incrível. A Fujinomari trabalhou também na versão de 2019 de Dororo, que faz um trabalho maravilhoso lá também, e o design dos personagens ele é bastante simplista, o que facilita, né, o trabalho de animação. As cenas acabam ficando facilmente fluidas, né? Algumas delas, assim, até me impressionaram. A própria cena da Nozomi correndo quando ela tá prestes a saltar, eu acho que é uma cena belíssima, que por mais que seja composta por elementos muito simples, ela não perde impacto nenhum, tanto de todo o processo da corrida, né? Então pra mim é um dos momentos que mais reflete o trabalho competente que eles fizeram com essa animação, e toda a direção artística, toda a escolha visual que é feita ao longo do episódio, pra mim é incrível, tá? Sério. Primeiro a gente tem essa questão do preto que a gente vê em todo o plano de fundo, fazendo com que outras cores se destaquem demais, então isso é bem legal, acaba criando um tom de mistério muito intenso. A gente vê que o fundo, todos os ambientes trabalham, conversam muito bem com as cenas. Em alguns momentos esse trabalho ele precisa ganhar uma certa atenção, porque são coisas muito atraentes, assim. Por exemplo, a gente tem a escolha de um menino, de um personagem com um carrossel em plano de fundo, com uma escolha de iluminação, de fotografia muito bem feita. A hora que a gente vê uma forma distorcida da escola, e esse é outro trabalho que pra mim é incrível, assim, a forma como eles trabalham os elementos que compõem os prédios da escola e tudo mais, e transformam aquilo pra trazer pra gente essa nova versão distorcida da escola. São duas cenas que representam muito bem essas escolhas, além do que eu já falei, né, desse breu, desse preto no fundo o tempo inteiro. O único problema é que eu acho que isso se perde um pouco em alguns momentos, porque, com exceção de corredores, salas onde existe luz interna, existem alguns momentos, por exemplo, quando os personagens estão na rua, que a iluminação é muito clara e não existe um foco, não existe de onde ela tá vindo. Aquilo acaba comprometendo um pouco o clima de suspense que o anime vinha propondo, mas eu continuo dizendo que é muito bonito visualmente, com close-ups bonitos, cenas estáticas bem escolhidas. O fundo, ele sempre acaba chamando a atenção, sem precisar apagar os personagens. Então, as cenas do banheiro, que tem ferrugem, tem um cuidado muito grande com detalhes, é tudo bem atraente, tudo muito rico aos olhos, assim. Por mais que ele, num primeiro momento, pareça ter um design muito simplista, ele é todo rico, todo cheio de informações que não precisam estar se devorando durante a cena. Também tem algumas escolhas de cena que funcionam bem em alguns momentos. Tem umas cenas que
parecem puxar por uma pegada mais olho de peixe, mais aboloada. Eu não tenho conhecimento técnico pra saber de que forma se pronuncia isso, se fala sobre isso, mas é uma visão mais circular da câmera, arredondada, algumas visões um pouco mais distorcidas, viradas, né? A hora que alguns poderes se manifestam, como um dos meninos que aparece com frequência no episódio, que tem um poder que parece distorcer toda a realidade, como se tudo estivesse se fragmentando. É tudo bem interessante. Como eu disse, eu acho que visualmente ele é muito atrativo e como história e roteiro ele entregou tudo o que ele precisava nesse primeiro episódio. Me diverti muito com esse primeiro episódio, acho que ele foi super bem desenvolvido, acho que ele entregou tudo que ele propõe pro início do anime, acho que ele entregou o tom de mistério, o tom mais dramático, né, esse suspense e até uma certa maturidade na forma como eles estão lidando com as coisas, deixando a gente bem apreensivo pro que está por vir nos próximos episódios. Então eu me senti bem envolvido com esse primeiro episódio, bem curioso pra continuação, tá? Até basicamente ansioso, e eu acho que ele vem aí com algo que pode ser uma grande surpresa nessa nova temporada. Eu acho que ele pode sim assumir alguns lugares de favoritos aí, se ele não perder a mão no desenvolvimento daqui pra frente, porque esse primeiro episódio pra mim foi um bom trabalho. Se você já assistiu ao primeiro episódio de Sonny Boy, deixa aí nos comentários o que você achou, né, suas expectativas para os próximos episódios, se você vai continuar assistindo ou não. Se gostou do vídeo, deixa o like, me segue nas redes sociais, sou @guto no Twitter e no Instagram, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!